está correndo para o hospital para conseguir trazer mais detalhes. É por isso mesmo que daqui a pouco a gente volta a esse assunto. Bus, antes a gente estava falando sobre Daniel Vorcaro, e Daniel Vorcaro também vai voltar a ser pauta, mas antes a gente vai falar de CPMI do INSS, que está muito debruçada sobre o caso do Daniel Vorcaro, mas também sobre Lulinha. A coluna do Tássio Lohan apurou que o careca do INSS e o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, viajaram para Madrid e Lisboa no mesmo período, pelo menos 3 vezes, e compartilharam voos de primeira classe. Para contar mais detalhes sobre essa apuração, a gente chama o próprio colunista, o Tássio Lohan, trazendo esses detalhes. Bom dia, Tássio. Bom dia, Nath. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Tudo certo. Maravilha. Então, a gente teve acesso a um relatório sigiloso da Polícia Federal que aponta essas coincidências de viagens entre o careca do INSS e o Lulinha, né? A gente já tinha mostrado na coluna essa relação, a gente foi o primeiro portal de notícias, inclusive, a mostrar a relação do careca do INSS com uma amiga do Lulinha, a Roberto Luxinger, e agora a Polícia Federal avança nessa investigação, apontando que o careca e o Lulinha estiveram pelo menos 3 vezes em um mesmo período de tempo numa mesma cidade ali na Europa, né? Ou seja, eles viajaram num período coincidente ali, tanto para Madrid quanto para Lisboa, né? Primeira viagem dessa ocorreu em 17 e 18 de junho de 2024, quando eles estiveram ali, o Lulinha vai primeiro, depois o careca vai em um outro voo 4 dias depois. Eles coincidem ali em pelo menos 2 dias em junho de 2024, né, dia 17 e dia 18. Em seguida, a Madrid, quando o careca do INSS vai dia 12 de setembro de 2024. No dia seguinte vai o Lulinha, dia 13, e eles ficam ali na capital da Espanha até dia 20 de setembro de 2024. E a terceira viagem foi novamente para Lisboa, entre os dias 8 e 14 de novembro de 2024. Essa terceira viagem chama a atenção, né? A colunista Andresa Matais, que trabalha aqui com a gente no Metrópole, já tinha falado dessa terceira viagem, porque o Lulinha e o careca do INSS viajam no mesmo avião, nesse caso, né? E aí a Polícia Federal identificou também que a compra da passagem, tanto do Lulinha quanto do careca do INSS, foi feita com 16 dias de antecedência e 4 minutos de diferença de um para outro. Ou seja, indica que uma mesma pessoa, uma mesma ali, agente comprou a viagem tanto do careca do INSS quanto do Lulinha ali no mesmo momento, né? E aí a Polícia Federal está investigando essas coincidências, né? Já existe ali um depoimento feito por um ex-funcionário do careca do INSS de que o Lulinha, o careca do INSS e a Roberta Luxinger, né, que é essa amiga do Lulinha que também aparece nessas viagens, eles tinham ali um negócio junto na área de cannabis, que estava ali dando alguns pontapés iniciais ainda, né, mas já tinha ali conversas avançadas, de certa forma, tanto ali na Europa, né, o careca do INSS estava atrás de terrenos de empresas ali para comprar em Portugal, já para fazer esse plantio de cannabis, para atuar ali nessa área, e também já tinha algumas conversas aqui no Brasil, né? A gente mostrou na coluna em setembro que o Careca e a Roberta Luxinger tinham ido ali várias vezes no Ministério da Saúde, e 2 delas o Careca estava representando na World Cannabis, que é a empresa dele de cannabis medicinal, provavelmente ali já para fazer algum patuar junto a uma licitação que poderia ocorrer, né? Ele estava tentando costurar uma licitação que poderia ocorrer para ser favorecido, de certa forma, nessa licitação, e o Lulinha, de certa forma, também atuando, né? Esse funcionário do Careca diz que o Lulinha é, inclusive, o sócio oculto do Careca do INSS. A PF já identificou que a Roberta Luxinger, né, a amiga do Lulinha, recebeu mais de R$ 1 milhão do careca do INSS, e nesse caso, inclusive, coincide com o valor que esse ex-funcionário dizia que o Lulinha recebia do careca do INSS, né? Esse ex-funcionário dizia que o Lulinha recebia ali mais ou menos R$ 300 mil por mês do careca do INSS, e coincidentemente ou não, é esse o valor que o careca do INSS transfere para Roberto Luxinger. E aí chama a atenção também que quando a Polícia Federal foi ali analisar algumas mensagens,
após um desses repasses, o Careca do INSS diz para um funcionário, após um desse passe para a Roberta, né? O Careca do INSS diz para um funcionário que esse dinheiro seria, abre aspas, para o filho do rapaz, né? Então, chama a atenção justamente ali, porque pode ser justamente o filho do presidente da República que estaria sendo beneficiado com esse dinheiro. E aí é mais uma coincidência, né? Mais um avanço que a Polícia Federal tem nessas investigações, porque essas viagens ocorreram no auge da farra do INSS. A defesa nega, né? A defesa do Lula nega que o filho do presidente tenha participado de algum esquema de descontos indevidos do INSS, o que, de fato, até agora não foi descoberto, mas, ao mesmo tempo, mostra que o filho do presidente estaria, de certa forma, se beneficiando do dinheiro que foi roubado ali pelo Careca do INSS, junto aos descontos indevidos que ele estava atuando, né? Então, se de certa forma ele não atuou na farra do INSS, o Lula provavelmente ele se beneficiou de certa forma do dinheiro do Careca que estava ali operando esse grande esquema aí que desviou pelo menos 6 bilhões de reais, né, Nath? É isso mesmo, Tássio. É importante essa conclusão aí que você traz de tudo que está sendo investigado. Talvez não tenha participado das fraudes, mas se beneficiado, né? Ô, Tássio, vou pedir para você ficar mais um pouquinho aqui, mas eu vou adicionar aqui a conversa, chamar a Marília Ribeiro, que foi correndo lá para o hospital Death Star, atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou